Olá pessoal, chegamos ao quarto episódio da Web Oficina Arte Codificada. Depois de termos aprendido sobre variáveis, condicionais e loops, chegou a hora de você aprender o que são as funções, os objetos e os arrays e como você pode usá-los para fazer arte. Para darmos um passo à frente, é preciso detalhar mais os códigos. Geralmente vemos códigos com até 100 linhas. Este número de linhas equivale a dizer que escrevemos apenas um simples parágrafo. E neste ponto o Process é muito útil, porque podemos produzir sketches visuais com pequenas quantidades de código. Agora, quando nos deparamos com projetos mais complexos, que inclui aplicativos de rede ou processamento de imagem, por exemplo, a história muda de figura. Surgem centenas de linhas de código e a gente entende que começamos a escrever verdadeiros tratados e não apenas parágrafos soltos. Quanto mais extenso for o nosso código, mais difícil fica a leitura. Mas como vimos no vídeo anterior, temos dois blocos importantes que facilitam a organização, o setup e o draw. As funções são módulos que facilitam a leitura e a revisão do código. O videogame Space Invaders é um bom exemplo de como as funções facilitam o desenvolvimento de um código. Veja como fica fácil quando determinamos antes o que irá acontecer no jogo. Você pode perceber que utilizamos verbos de ação para indicar um procedimento, um método ou uma subrotina, que são na verdade formas de definição das funções. Voltando ao videogame Space Invaders, vamos ver como fica o seu código e o que as funções vão facilitar em sua escrita. Vamos chamar as funções que criamos para dentro do draw. Este exemplo ilustra bem como as funções facilitam na hora de escrever e gerenciar o código. E o mais importante, precisamos definir as funções. Chamamos funções o tempo inteiro, como line, rect, ellipse, etc. Mas agora vamos criar nossa própria função. Então precisamos saber como vamos chamá-la. Duas questões são importantes para entender o porquê precisamos escrever nossas próprias funções: a modularidade e a reutilização do código. Na modularidade, as funções dividem um programa maior em partes menores de forma cartesiana, tornando o código mais gerenciável e legível. As partes criadas, como a nave espacial, podem ser utilizadas em outras operações porque já estão prontas. Na reutilização, as funções nos permitem reutilizar o código sem precisar digitá-lo novamente. E se quisermos fazer um jogo Space Invaders para 2 jogadores com 2 naves espaciais, podemos reutilizar a função desenhe uma nave espacial e chamar várias vezes sem ter que repetir o código indefinidamente. Com a modularidade e a reutilização incorporada às funções, também descobrimos mais sobre as diferenças entre variáveis locais e globais. As funções são blocos de código independentes que pedem o uso de variáveis locais. Além das funções integradas nas bibliotecas do Process, você também pode definir suas próprias funções. Para definir uma função, o que também é chamado de declaração, é preciso estar atento a 3 partes: o tipo de retorno, o nome da função e os argumentos que vamos precisar passar para a função. Lembrou algo familiar para você? Lembra do final do 2º episódio de Arte Codificada, quando apresentei as funções Setup e Draw? Observe
que essa sentença segue o mesmo formato do que vimos com estes blocos. Setup e draw são funções que definimos e são chamadas automaticamente pelo process para executar o código. Todas as outras funções que escrevemos devem ser chamadas por nós. Por enquanto, vamos nos concentrar apenas no nome da função e no corpo do código, ignorando o tipo de retorno e os argumentos. Veja um exemplo. Esta é uma função que executa uma tarefa básica de desenhar uma elipse preenchida de preto na coordenada 50 por 50 com 20 por 20 de diâmetro. O seu nome, desenha círculo preto, foi uma escolha nossa e seu corpo de código consiste em duas instruções. Podemos ter quantos códigos quisermos dentro do corpo. Também é importante lembrar que esta é apenas a definição da função. O código nunca acontecerá a menos que a função seja realmente chamada em algum lugar onde o programa esteja sendo executado. Isso é realizado quando chamamos a função pelo seu nome desta forma. No exemplo 7.5 de Learn Process, Daniel Schiffman organiza o código do personagem Zug com a utilização de funções. Então, nós podemos ver que ele começa com a declaração das variáveis float para a posição x, a posição y, a largura e a altura, e para o tamanho dos olhos, né? E aí a gente vem para o bloco setup, que simplesmente define o tamanho da área de execução, e depois a gente vem para o bloco draw, onde a gente primeiro pinta o fundo de branco, e aí a gente vai definir a cor a partir da distância do mouse para ser usado nos olhos do nosso personagem. Então você tem um float que vai medir a distância da posição do personagem para a posição do mouse, e com essa variável ele define a cor, né, que está na variável C. Então a gente vem para a definição do fator de velocidade do mouse a partir da posição mouse X. Isso faz com que o personagem fuja do mouse, né? A gente vai ver quando executar. E aí a gente vai fazer a chamada das funções aqui no final do draw, né? Então tudo relacionado à movimentação do personagem e ao desenho do personagem vai estar dentro dos blocos das funções. Então nós temos uma função para o movimento de tremulação do personagem, né? Onde ele vai ficar fazendo uma variação da posição X a partir de um valor randômico, que é um valor decimal. Lembra-se que o random ele sempre gera pontos flutuantes. Pois é, então a partir da posição atual mais um valor randômico entre -1 e 1 vezes a velocidade. Isso vai fazer a tremulação horizontal e na linha de baixo a tremulação vertical. Então aí a gente vem para as funções constrain, que mantém o personagem dentro da janela de execução. Então x recebe um valor constante entre 0 e a largura, y recebe um valor constante entre 0 e a altura. Então a gente vem para a função que desenha o personagem, a função drawZug. Então nessa função a gente vai passar a cor, né? Uma variável de cor chamada cor dos olhos, certo? Repare que essa variável é declarada como argumento da função. Então quando a gente chama a função, a gente passa esse argumento, que é uma variável fator. Então a gente passa uma cópia dessa variável como argumento para a função que desenha o Zug. E aí a gente
vem com o nosso código que desenha o Zug, né? Então, primeiro a gente define o desenho como centro, depois a gente vai desenhar os braços de Zug com a utilização de um loop, depois a gente desenha o corpo de Zug e a cabeça, os olhos. Aqui a gente vai definir a cor com a variável que a gente passou, né? Então, olha como é o caminho dessa informação, né? Então, draw Zug C. C está aqui em cima, color, né? Então, a gente sorteou o float D, né? De acordo com a distância do mouse, utilizou essa variável para definir a cor C, e essa cor foi passado como argumento da função ao nosso personagem. Então ele vai utilizar essa cor que nós passamos para aplicar a cor que vai ser utilizada nessas elipses que desenham os olhos do nosso personagem. E por fim a gente desenha a perna. Então vamos ver como é que ficou o código do nosso personagem com a utilização das funções. Então nós temos o Zug na tela, e à medida que a gente vai movimentando dentro da tela, o nosso personagem vai reagindo à posição do mouse, e quanto mais nós nos aproximamos, mais ele treme, mais ele foge. Então aqui a gente tem o código de um personagem pronto para ser utilizado em um código maior, né? Vamos compreender melhor o que é modularidade simples. Examine o exemplo da bola quicando e vamos reescrevê-lo. Vamos utilizar funções e dividir em partes modulares. Nós começamos da mesma forma, né, do que o código original, onde a gente declara as variáveis globais do código, o inteiro x para a posição horizontal, o inteiro speed para a gente fazer o incremento da velocidade. Então depois a gente vem para o setup, que define o tamanho. No draw a gente tem basicamente a função background para apagar o fundo, né? E aí a gente tem três funções, né? Move, bounce e display, para a gente fazer a interação. E aqui nesse ponto a gente pergunta, né? Onde é que as funções devem ser colocadas? Então você pode definir em qualquer lugar suas funções. A convenção é que as funções vêm depois do draw, logo abaixo do draw. Então depois a gente vem para a nossa função move, que vai fazer o incremento da variável x com o valor de speed, que é o que vai fazer o deslocamento da bola, né? E aí depois a gente tem a função bounce, que vai fazer o teste de colisão, né? Aonde se x é maior do que a largura ou x é menor do que zero, então o valor da velocidade recebe ele mesmo vezes -1, ou seja, ele inverte o valor da velocidade. E aí a gente tem no final a função que desenha a bola, onde a gente tem basicamente as funções de estilização e a função elipse para desenhar a bola. Então a gente vê como é que ficou. Basicamente igual. Vamos aumentar um pouco a velocidade para a gente ver mais rápido o nosso exemplo. Então em vez de 1 eu vou multiplicar por 5 e aí rodo novamente o código. Pronto, uma bola quicando mais rápida, né? A gente pode ver como a função facilita a visualização de cada parte do código e como essa organização simplifica a leitura do código.
Após dividir o código em funções, podemos tirar o código original de draw e colocar as definições de função e chamar essas para dentro de draw no lugar do código anterior. Lembre-se que o normal é escrever as funções abaixo de draw. Observe como o draw ficou simples. O código é reduzido a chamadas de função. Os detalhes de como as variáveis mudam e as formas como são exibidas são definidas pelas funções. Se você quiser mudar a aparência da forma, a função display pode ser reescrita, deixando todas as outras características do código intactas. Outro benefício de usar funções é a maior facilidade de depuração. Suponha por um momento que nossa função de bola quicando não esteja se comportando de maneira adequada. Para encontrar o problema, temos a opção de ativar e desativar partes do programa. Por exemplo, podemos simplesmente executar o programa apenas com display comentando move e bounce. A bola foi desenhada, a gente comprova que a bola está sendo desenhada e está ok. Então podemos retornar o código. Então essa é uma forma de testar partes do código separadamente. Agora é hora de falar sobre tipo de retorno e argumentos. Mostramos como usar as funções para facilitar a escrita do código, mas as funções são mais complexas que simplesmente separar as partes do código. Um dos pontos mais importantes é o conceito de argumentos, também conhecidos como parâmetros. Argumentos são valores que são passados para uma função. Você pode pensar neles como condições sob as quais a função deve operar. No lugar de dizer mover, uma função pode dizer mova n números de etapas, onde n é o argumento. Um argumento é simplesmente uma declaração de variável entre parênteses na definição da função. Essa variável é uma variável local a ser usada nessa função e apenas nessa função. Outra função pode ter outra variável com esse mesmo nome. Também poderíamos passar outra variável ou resultado de uma expressão matemática, como mouse x dividido por 10, por exemplo. Os argumentos abrem caminho para funções mais flexíveis e, portanto, reutilizáveis. Vamos ver o código e examinar como as funções nos permitem desenhar várias versões do padrão sem digitar novamente o mesmo código. Você deve ter o mesmo número de parâmetros conforme definido na função. Então, nesse caso, eu tenho uma variável para cor, um float para a posição x, outro float para a posição y e o último float para a velocidade, né? Então essa é a sequência de parâmetros que eu preciso passar na criação do objeto. Quando o parâmetro é informado, ele deve ser o mesmo tipo que o da declaração dos argumentos, né, da definição. Se é um inteiro, deve ser passado um inteiro. Se é um ponto flutuante, tem que ser passado um ponto flutuante. Se é uma cor, tem que ser passado uma cor e assim por diante, né? O valor que você informa como um parâmetro para uma função pode ser o valor literal, né, que você quer passar, que pode ser um inteiro 20, 5, pode ser um ponto flutuante 4.3, né, 5.5, etc. Então pode ser uma variável, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando uma variável interna, né, color, para passar o parâmetro de cor para a função. E pode ser também uma expressão matemática utilizando números ou variáveis também. Os argumentos atuam como variáveis locais para uma função e só são acessíveis dentro dessa função. Então, caso eu utilize uma variável, né, digamos uma variável x como argumento da função,
Na verdade, eu não estou passando a variável em si para a função, eu estou passando uma cópia dessa variável. A função passa uma cópia da variável, processa e devolve o resultado, e a variável continua intacta. A gente apenas copia o valor da variável para usar como argumento da função. Esse código tem uma função chamada randomizer, que recebe um argumento, que é um ponto flutuante, e adiciona um número aleatório entre -2 e 2. O pseudocódigo é mais ou menos o seguinte: o número é 10. 10 é exibido. Uma cópia de num é passada como argumento para a função randomize como new num, né? Então, um número aleatório é adicionado a essa nova variável. Essa nova variável é exibida, né? E aí depois vai imprimir novamente a variável num. Então a gente imprime antes a variável num, chama a função onde o número randômico vai ser adicionado, e depois a gente imprime esse novo número e depois a gente volta a imprimir o número original. Vamos ver o que acontece. Então ele exibe a variável original num, depois ele exibe a variável com um número aleatório e depois ele exibe novamente a variável original. Mais uma vez. Então a gente pode ver que a variável que é passada no argumento é apenas uma cópia do original. Esse processo pode ser chamado de passagem por cópia ou passagem por valor. Como a tradução é livre, ainda não há outras definições mais precisas para poder indicar. Isso é verdadeiro para todos os tipos de dados primitivos, os únicos que conhecemos até agora, float, inteiro, etc. Mas não seria o caso quando aprendermos sobre objetos. Observe como o código é executado na ordem que as linhas são escritas. Mas quando uma função é chamada, o código sai da linha atual, executa as linhas dentro da função e depois volta ao ponto que parou. Vamos ver o que aparecerá na janela de mensagens. Então a gente pode ver que ele começa pelo println do setup, ele chama a função 1, que vai imprimir as letras E e F, depois ele imprime a letra B, ainda no setup, né? Aí ele vem para o draw, aí imprime a letra C, ele chama a função 2, que imprime G, E, F, H, aí ele imprime a letra D, aí chama a função 1, que imprime E e F, e termina, né? Aqui a gente tem uma novidade, a função noLoop, que é uma função embutida do process que impede o loop do draw. Neste caso, podemos usá-lo para garantir que draw seja executado apenas uma vez. Poderíamos reiniciá-lo em algum outro ponto do código, chamando a função loop, com a função de teclado, por exemplo. Então aprendemos até aqui que um código pode ser dividido em partes menores graças às funções. Também aprendemos a incorporar argumentos. E agora vamos aprender finalmente o que significa void. Vamos lembrar novamente a estrutura de uma função, sem esquecer que sempre chamamos função dentro de uma função e fazemos isso com frequência dentro do setup ou draw. Vamos ver uma dessas funções de perto. Aqui, move é o nome da função. Fator de velocidade é um argumento para a função. E void é o tipo de retorno. Todas as funções que definimos até agora não tinham um tipo de retorno. Este é o significado do void, nenhum tipo de retorno. Mas o que é um tipo de retorno e quando podemos precisar de um?
Vamos relembrar a função random. Pedimos um valor aleatório entre 0 e algum outro número e random responde com um valor de ponto flutuante que está entre os valores passados. A função random retorna um valor. Que tipo de valor? Um número de ponto flutuante. No caso de random, portanto, seu tipo de retorno é float. O tipo de retorno é o tipo de dados que a função retorna. A chamada de função random5 retorna valores entre 0 e 5. Se dois parâmetros forem passados, ela retornará um float com o valor entre os parâmetros. A chamada de função random -5,10.2 nos retornará um número de ponto flutuante entre -5 e 10.2. Se quisermos escrever nossa própria função que retorne o valor, temos que especificar o tipo na definição da função. Vamos criar um exemplo simples. As funções que retornam valores são tradicionalmente usadas para realizar cálculos complexos que podem ser executados várias vezes ao longo do programa. Um exemplo é o cálculo da distância entre dois pontos, x1, y1 e x2, y2. A distância entre pixels é uma informação muito útil em aplicativos interativos. O process, na verdade, tem uma função de distância embutida que podemos usar. É a função dist. Essa linha de código calcula a distância entre a localização do mouse e do ponto, 100. Por enquanto, vamos fingir que o process não incluiu essa função em sua biblioteca. Sem isso, teríamos que calcular a distância manualmente usando o teorema de Pitágoras. Os objetos no process são conhecidos como OOP. Mas qual seria o conceito de objeto? Vamos imaginar que não estamos no process. Nós estamos escrevendo uma lista de instruções como esta: acordar, beber café, comer cereais, frutas e bolo, sair de casa, andar de metrô. Qual o ponto em comum e essencial em cada uma das instruções? É você. Nenhuma dessas instruções seria viável se você não fizer executar. Se você existe, logo você tem propriedades, uma aparência como cabelo preto, tatuagem, etc. Também tem capacidade de fazer coisas. Um objeto é como você, algo que tem propriedades e pode fazer coisas. Então, como isso se relaciona com a programação? As propriedades de um objeto são variáveis e as coisas que um objeto pode fazer são as funções. A programação orientada a objeto une tudo o que mostramos com o propósito de trocar informações dentro do próprio código. Uma ideia simples é como mapeamos dados e funções a partir de um objeto, que no caso é o ser humano. A classe dá forma ao objeto. Voltando ao exemplo do carro, você deve se lembrar que o pseudocódigo era assim. Definimos variáveis globais no topo do programa, inicializamos em setup e chamamos funções para mover e exibir o carro em draw. A programação orientada a objeto nos permite tirar todas as variáveis e funções do programa principal e armazená-los dentro de um objeto, no caso aqui, o carro. Um objeto carro vai ter dados,
cor, localização, velocidade. Esta é a primeira parte. A segunda parte do objeto carro é o que ele pode fazer, os métodos, funções dentro de um objeto. O objeto carro pode se mover e pode ser exibido. Usando o design orientado a objetos, o pseudocódigo melhora para se parecer mais ou menos assim. Observe que removemos todas as variáveis globais do primeiro exemplo. Em vez de ter variáveis separadas para a cor do carro, localização do carro e velocidade do carro, agora temos apenas uma variável carro. E em vez de iniciar com 3 variáveis, iniciamos com o objeto carro. Mas para onde foram essas variáveis? Elas ainda existem, contudo, agora elas estão dentro do objeto carro, como a gente está vendo aqui. Vamos ver agora como é escrita a própria classe car. Todas as classes devem incluir 4 elementos: nome, dados, construtor e métodos. Em um código simples, não orientado a objeto, colocamos os elementos em uma classe carro, a partir da qual seremos capazes de fazer objetos carros. O nome da classe é qualquer nome que você escolher. Em seguida, incluímos todo o código da classe entre chaves após a declaração do nome. Os nomes das classes são tradicionalmente iniciados com a primeira letra em maiúscula, para distinguir dos nomes das variáveis que tradicionalmente iniciam com letras minúsculas. Os dados de uma classe são uma coleção de variáveis. Essas variáveis são frequentemente chamadas de variáveis de instância, pois cada instância de um objeto contém esse conjunto de variáveis. O construtor é uma função especial dentro de uma classe que cria a instância do próprio objeto. É onde você dá as instruções sobre como configurar o objeto. É como a função setup do process, mas aqui é apenas usada para criar um objeto individual dentro do sketch, sempre que um novo objeto é criado a partir dessa classe. Sempre tem o mesmo nome da classe e é chamado com o operador new. Em myCar recebe newCar. Podemos adicionar funcionalidade ao nosso objeto escrevendo métodos, como um tipo de retorno, nome, argumentos e um corpo de código. Todos esses códigos em uma classe representam também o próprio bloco e podem ser colocados em qualquer lugar fora do setup do draw. Então a gente define uma cor, um float chamado xPos para posição horizontal, um float yPos para posição vertical e um float de velocidade horizontal para a classe. Depois a gente passa para o bloco do construtor com as definições das variáveis que a gente declarou. Então a gente define a cor C, a posição X na metade da largura da área de execução, a posição Y na metade da altura e a velocidade horizontal em fator 1. E aí depois a gente vem para o método para exibição do objeto. Aqui o carro é apenas um quadrado, mas a gente pode desenhar objetos elaborados, né? Então a gente vai definir o modo de desenho para o centro, a cor do contorno e do preenchimento, aquela cor que a gente definiu no constructor, né? E aí a gente desenha o nosso objeto no nosso carro, né? Então depois a gente vem para o método move, que vai fazer o movimento do objeto, né? Uma função da classe. Ele pega a posição horizontal e adiciona a essa posição o valor da velocidade. Ele vai ter uma condicional aonde, se a posição horizontal for maior do que a largura,
ele zera a posição horizontal para o carro, na hora que sair da tela, ele volte para o início e entre na tela de novo do lado esquerdo da tela. Aqui são os dois métodos da nossa classe que a gente vai chamar no Draw cada um desses métodos, né? Do objeto MyCar que a gente criou. Então, executando o código, então a gente pode alterar a velocidade, né, do nosso carro, do nosso objeto. Então vamos executar mais uma vez. Então, de acordo com o fator de velocidade, o nosso carro fica mais rápido. Mas e se a gente quiser ter mais de um carro? Então, no exemplo 8.2 de Learning Process, né, nós vamos ver, ele começa declarando dois objetos da classe Car, né? E aí ele vem no setup, ele define o tamanho, define cada carro, mas aqui ele está passando argumentos para esse novo objeto que ele está criando, né? Vamos ver como é que ele vai definir isso. Em Draw ele vai apagar o fundo, então para cada objeto ele chama cada um dos métodos que ele vai utilizar para manipular o objeto. Então ele vem para a definição da classe, né? Aonde mesmo que haja vários objetos, ainda precisaremos apenas de uma única classe. A programação orientada a objeto tem essa facilidade, né? Então, dentro da classe Car, nós declaramos as variáveis para cor, para posição horizontal, vertical e velocidade. Depois a gente vem para o construtor da classe, aonde a gente vai declarar as variáveis temporárias da classe, né? Que são aquelas variáveis que só vai existir dentro desse espaço entre a chamada da função e o constructor da classe, né? Então a gente passa na chamada a cor que a gente vai querer, a posição x e y, horizontal e vertical, e a velocidade de cada um dos objetos. Então, dentro do constructor, a gente vai definir a cor do objeto, vai ser a variável temp_c, a posição horizontal vai ser a variável temp_x_pos, a altura do objeto vai ser a variável temp_y_pos, né? E a velocidade do objeto vai ser a variável temp_x_speed. Por isso que a gente diz que é uma passagem, porque a gente, na hora que chama o objeto, a gente passa os parâmetros que a gente quer para a definição do objeto. E aí a gente vem para os métodos do objeto, né? Aonde a gente tem um método para exibir o objeto na tela, que é o display, né? Onde ele vai definir a cor do contorno, a cor de preenchimento. Depois a gente define o modo de desenho, né? Desse retângulo que por enquanto é o nosso carro, que é desenhado em x_pos, y_pos com tamanho 20 por 10. E aí o método para movimentar o objeto, né? Aonde a gente vai simplesmente incrementar a posição horizontal com o valor da velocidade horizontal, que é x_speed, né? E aí a gente tem a condicional que pergunta se a posição é x,
a posição horizontal, xpos, né? É bom lembrar que a variável tem que ser exatamente escrita como ela é declarada. Aqui no caso é xpos. É maior do que a largura. Se for maior do que a largura, ele atribui 0 ao valor da variável xpos. Ou seja, quando o objeto sai do lado direito da tela, ele reaparece do lado esquerdo. Vamos ver o código em funcionamento. Então, como nós temos duas velocidades, né, um carro vai ser o dobro da velocidade do outro, né? O primeiro carro é o dobro da velocidade do segundo carro. Aprendemos anteriormente que o objeto pode ser inicializado com o operador new seguido pelo construtor da classe. Mas esta maneira simplificada de escrever o objeto gera problemas, principalmente se você quiser chamar os dois objetos de carro. Você pode enumerar e diferenciar os objetos. Conseguimos atingir nosso objetivo. O código armazenou um objeto na variável myCar1 e outro objeto na variável myCar2. Agora, observe que na classe carro, esses dois objetos são idênticos, com a mesma cor e mesma velocidade. Então poderíamos escrever o seguinte: faça um novo carro vermelho na localização 010 com uma velocidade de 1. Faça um novo carro azul na localização 0100 com a velocidade de 2. Podemos colocar argumentos dentro do método do construtor. O construtor deve ser reescrito para incorporar esses argumentos. Os argumentos são variáveis locais usadas dentro do corpo de uma função que são preenchidas com valores quando a função é chamada. Nos exemplos que citamos, os argumentos têm um único propósito, que é inicializar as variáveis dentro de um objeto. Portanto, as variáveis assumem um papel fundamental. Os argumentos do construtor são apenas temporários e existem apenas para passar um valor de onde o objeto é feito para o próprio objeto. Isso nos permite que o mesmo construtor seja utilizado para vários objetos. Existem expressões que podem ajudar você a lembrar do que acontece e vão junto do nome do argumento. Exemplo, temp-c. Outra forma muito utilizada pelos programadores é o sublinhado underline. Vamos ver agora o programa com várias instâncias de objeto, cada um com suas propriedades exclusivas. Esta experiência com programação orientada para objetos nos faz perceber que as classes são tipos de dados exatamente como inteiros e planos. Uma classe pode incluir outros objetos entre suas variáveis. Objetos, assim como qualquer tipo de dados, também podem ser considerados argumentos para uma função. No exemplo do jogo Space Invaders, se a espaçonave atirar no inimigo, provavelmente desejaríamos escrever uma função dentro da classe inimigo para determinar se o inimigo foi atingido pela bala. Então escreveríamos isso. Lembre-se que uma função pode ter um objeto como argumento. Além disso, quando o valor primitivo, inteiro, decimal, etc. é colocado em uma função, uma cópia é feita. Com objetos, isso não ocorre. O resultado é um pouco mais intuitivo. Se mudanças forem feitas em um objeto depois que ele é colocado em uma função, essas mudanças afetarão aquele objeto usado em qualquer outro lugar do código. Isso é conhecido como passagem por referência, pois em vez de uma cópia, uma referência ao próprio objeto real é passada para a função. Você pode perguntar,
Mas quando usar a programação orientada a objetos? A resposta é simples. Sempre que possível. O fato de você conseguir organizar os objetos otimiza o tempo e faz com que você perceba quais são os conceitos dentro do programa criado. Lembre-se que as funções podem ser modulares e reutilizáveis exatamente para facilitar a escrita dos códigos. No entanto, você não precisa utilizar programação orientada a objetos para projetos menores. O importante é criar uma forma que seja lógica de escrever o código. Portanto, você pode iniciar sua escrita no Setup Draw. Defina o que você deseja fazer e como deseja sua programação. O segundo passo é ver se seu código vai precisar de função e depois objeto, sem fazer nenhuma alteração no resultado final, ou seja, na aparência do seu código e na tela. Vamos ver agora a diferença entre a estrutura de classes no Process e no P5JS. Então aqui no P5JS eu tenho um código do logotipo da Web Oficina Arte Codificada, né? Eu não vou me aprofundar em determinados detalhes agora. A gente tem uma série de declarações de variáveis. Como eu já disse, no P5JS nós não utilizamos a palavra void, nós utilizamos a palavra function, né? Então a gente tem o setup, o draw, e aí a gente tem duas funções que nós criamos. A função logo, que apaga o fundo. Depois nós chamamos o método desenha do objeto types, e depois nós chamamos a função image para poder realmente exibir a imagem que é criada na função types, né? Então daqui a pouco eu vou colocar para rodar, vocês vão ver como funciona. Então a gente vem para a função mousePressed, que executa o objeto logo. Repare que eu tenho o objeto logo sendo chamado no setup e também na função mousePressed, ok? E aí a gente vem para a classe type com o construtor. Não vou me aprofundar agora, aqui a gente vai ter uma série de questões. Aí a gente vem para o método desenha, né? Também executa, né? o algoritmo. Tem a função clear duas vezes aqui para apagar. Isso é um segredo, né? Um segredinho do código. E depois a gente vem para a parte tipográfica, onde ele vai construir a tipografia do logotipo, né? Então a gente tem a composição para o nome, para a palavra arte, a composição para a palavra codificada, a composição para as palavras Web Oficina, a composição para o endereço de e-mail e a composição para a animação que fica rodando na identidade visual, né? E aqui no final é onde está a declaração do objeto types, né? A gente cria uma instância da classe type que a gente vai usar nessa função logo, né? Então aqui a gente vai executar o objeto e o método desenha, né? Mas a declaração do objeto é feita no final, ao contrário do process que é feito no início. Então vamos ver o código em ação. Ele sorteia as strings que ele utiliza a cada ciclo do draw e com isso ele cria essa animação, né? Ele vai mudando cada linha de texto a cada ciclo, e aí a gente tem essa animação interessante que a gente pode deixar mais rápida, mais lenta, né? Então aqui a gente tem um excelente exemplo de como utilizar Process para criação de identidade visual, né? Finalmente chegamos nos arrays.
Na tradução livre, array significa matriz. E para que serve um array? Imagine se você precisar escrever mais de 100 linhas de códigos e ainda tem que desenvolver mais informação. O array é uma lista de variáveis. Sempre que um programa requer várias instâncias de dados semelhantes, pode ser hora de usar um array. Por exemplo, um array pode ser usado para armazenar as pontuações de 4 jogadores em um jogo, uma seleção de 10 cores em um programa de design, ou uma lista de objetos, como de peixes, por exemplo, em uma simulação de aquário. Mas o que é um array? Vocês devem se lembrar que uma variável é um endereço para um local na memória do computador onde os dados estão armazenados. Em outras palavras, as variáveis permitem que os programas controlem as informações por um período de tempo. Um array faz exatamente o mesmo, só que em vez de mostrar uma única informação, um array mostra vários pedaços de informação. Um array é uma lista de variáveis e tem duas importantes finalidades. A lista rastreia os próprios elementos e a lista controla a ordem desses elementos, como primeiro, segundo, terceiro, etc. Este é um ponto crucial, pois em muitos programas as ordens das informações é tão importante quanto as próprias informações. Em um array, cada elemento da lista possui um índice exclusivo, um valor inteiro que designa sua posição na lista, elemento número 1, elemento número 2, etc. Em todos os casos, o nome do array se refere à lista como um todo, enquanto cada elemento é acessado por meio de sua posição. Importante, comece sempre a numerar sua lista pelo zero. Os arrays, assim como as variáveis, devem ter o nome e o tipo dos dados. Mas declaramos do mesmo modo? Não. Aqui, usamos colchetes vazios após a declaração do tipo. Podemos ter arrays de valores primitivos, arrays de objetos, etc. Uma propriedade fundamental dos arrays é que eles têm tamanho fixo. No process, depois de definir o tamanho de um array, ele nunca pode mudar. Uma lista de 10 inteiros nunca pode ir para 11, por exemplo. Também devemos nos certificar de que criamos a instância real do array com o tamanho especificado. Para fazer isso, usamos o operador new de maneira semelhante à que fizemos ao chamar o construtor de um objeto. No caso do objeto, estamos dizendo faça um novo carro. Com o array, estamos dizendo faça um novo array de inteiros ou faça um novo array de objetos carro e assim por diante. Declaramos o array da seguinte maneira: primeiro o tipo do array, seguido de colchetes vazios, o nome do array, seguido do sinal de atribuição, que é o sinal de igualdade, seguido do operador new, seguido de novo do tipo do array, só que dessa vez com o tamanho do array entre colchetes. Este tamanho deve ser um número inteiro, pode ser um número codificado, uma variável do tipo inteiro ou uma expressão avaliada como um inteiro, como 2 vezes 2, por exemplo. Uma maneira de preencher um array é embutir em código os valores armazenados em cada ponto do array, inicializando os elementos de um array, um de cada vez, como nesse caso. Como você pode ver, nos referimos a cada elemento do array individualmente, especificando um índice começando do zero. A sintaxe para isso é o nome do array seguido pelo valor do índice entre colchetes. Uma segunda opção para inicializar um array é digitar manualmente uma lista de valores entre chaves e separados por vírgula. Usamos aqui uma variável n para descrever um índice no array. Com isso, podemos empregar um loop while para inicializar cada elemento do array. Um loop for nos permite ainda ser mais concisos, como mostra este exemplo. Usando o loop for para inicializar todos os elementos de um array, conseguimos transformar 1000 linhas de código em apenas 3. Podemos explorar a mesma técnica para qualquer tipo de operação de array. Por exemplo,
poderíamos pegar o array e dobrar o valor de cada elemento. Usaremos i a partir de agora em vez de n, pois é mais comumente usado por programadores. Se nosso programa fosse muito mais longo, com muitas operações de array, teríamos de fazer essa mudança em todo o nosso código. Para nossa felicidade, o Process tem sintaxe de pontos, que aprendemos ao estudar os objetos. Aqui usamos o comprimento do array para limpar todo o array. Isso significa redefinir todos os valores de cada uma das casas do array para zero. Um exemplo de array simples é utilizada no mouse. Um array servirá para armazenar o histórico das localizações do mouse. Usaremos dois arrays, um para armazenar as localizações horizontais do mouse e outro a vertical. Digamos arbitrariamente que queremos armazenar os últimos 50 locais do mouse. Primeiro declaramos os dois arrays. No setup, devemos inicializar os arrays. Como no início do programa não houve nenhum movimento do mouse, vamos apenas preencher os arrays com zeros. Queremos manter apenas as últimas 50 localizações do mouse. Ao armazenar a localização atual do mouse no final do array, estamos sobrescrevendo o que estava armazenado anteriormente. Se o mouse estiver em 1010 durante um quadro e 1515 durante outro, queremos colocar 1010 na penúltima posição e 1515 na última posição. A solução é deslocar todos os elementos do array para um ponto abaixo antes de atualizar a localização atual. O índice de elemento 49 se move para o local 48, o 48 se move para o local 47, o 47 para o 46 e assim por diante. O array percorre e define cada índice de elemento i com o valor do elemento i mais 1. Observe que devemos parar no penúltimo valor, pois para o elemento 49 não há elemento 50, 49 mais 1, porque a gente sempre começa do zero, então 50 casas acabam em 49. O código completo para realizar esta mudança de array é este aqui. Finalmente, podemos usar o histórico de localização do mouse para desenhar uma série de círculos. Para cada elemento do array xPos e do array yPos, desenhe uma elipse nos valores correspondentes armazenados no array. Para ter um projeto mais elaborado, podemos vincular o brilho do círculo, bem como o tamanho do círculo, à localização no array. Ou seja, os valores anteriores e, portanto, mais antigos serão brilhantes e pequenos, e os valores posteriores, mais recentes, serão mais escuros e maiores. Isso é feito usando a variável de contagem i para avaliar a cor e o tamanho. Um dos melhores recursos é combinar programação orientada a objetos com arrays. Existe uma simplicidade de transição de um programa de um objeto para 10 objetos para 10.000 objetos. Se formos cuidadosos, não precisamos alterar a classe carro. Uma classe não se importa com quantos objetos são feitos a partir dela. Temos também objetos interativos. Quando aprendemos sobre variáveis e condicionais, programamos um efeito de rollover simples. Um retângulo aparece na janela e tem uma cor quando o mouse está por cima e outra cor quando o mouse não está. Um exemplo é colocar essa ideia simples em um objeto chamado stripe. Embora haja 10 faixas, cada uma responde individualmente ao mouse com sua própria função rollover. Esta variável booleana é usada em uma declaração condicional dentro da função display do objeto stripe para determinar a cor do stripe.
Quando chamamos a função rollover nesse objeto, podemos passar mouse X e mouse Y como argumento. Embora pudéssemos ter acessado mouse X e mouse Y diretamente dentro da função rollover, é melhor usar argumentos. Isso permite maior flexibilidade. O objeto stripe pode verificar e determinar se alguma coordenada XY está contida em seu retângulo. Nós poderíamos optar por uma lista branca quando outro objeto e não o mouse estiver sobre ela. Aqui está o exemplo completo das listas interativas. As funções do array no Process funcionam quando você prevê a memória que você irá usar, o espaço de memória que você vai precisar. Você tem 10 pontos em um array. Isso corresponde no Process a exatamente o quanto de espaço na memória você pretende usar. Não existe como expandir ou aumentar o tamanho de um array, mas você pode fazer um outro array com a quantidade de pontos que você vai precisar. E como você vai fazer isso? Você vai copiar os 10 primeiros pontos do array anterior e neste próximo array você vai colocar um novo objeto, o button, no último local. O Process oferece um conjunto de funções de array. Estas funções manipulam o tamanho de um array e gerenciam esse processo para você.